Bom dia, galera. Estamos iniciando mais uma aula de banco de dados. Hoje a gente vai, fazer correção de exercícios e falar sobre atributos compostos, multivalorados e determinantes. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Isso aí ajuda a gente a fazer vídeos como este, mais vídeos como este para o nosso canal. Então, fortaleça aí. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês no YouTube, no canal Banco de dados. No meu canal, playlist Banco de dados. Vocês estão vendo minha tela? Tá. É porque eu não coloquei a capa nos vídeos ainda. Eu só estava subindo eles na sequência. Ó, eu tenho um canal chamado, Modelagem, que tem esses vídeos, né? Esses daqui é por quê? Por que que fica com esses nomes? Esses nomes são o nome que o próprio esse Meet grava, ele grava nesse nome. Então, eu só estou subindo ele nas datas, tá vendo? Depois eu vou colocar essa mensagem bonitinha, colocar uma foto bacaninha aqui para ficar um negócio padrão, ok? Mas se vocês procurarem, vocês já vão achar esse vídeo. Vocês podem vir aqui, vai ter a playlist aqui, ó, modelagem de dados com os devidos vídeos aqui, certo? Vocês conseguem então achar esses caras aí no canal. Ok? Então, é basicamente isso, os vídeos. Você procura lá o meu canal, mas tem aqui também no Ava. Tem aqui no Ava. Se vocês virem aqui em cima. Ué? Não tem? Não é possível. Espera aí que vai ter então. Tem que ter isso aí. Já vou adicionar aqui de uma vez. Eu adicionei nas outras turmas. Eu achei que eu tinha adicionado nessa também. Porém, não fiz. É muita, muita coisa, galerinha. Deixa eu. Ó, o Renato Ribeiro até me se inscreveu no meu canal. Isso aí, Renato. Fortalece aí. Deixa eu compartilhar essa playlist. Na verdade, é mais fácil eu copiar ela daqui, né? URL. Deixa eu adicionar ela de uma vez, que aí vai ficar mais prático. Que eu preciso, não. Todo mundo é do IFES. Beleza? Pronto, tá aqui agora. Clicou aqui, já vai direto lá para. Beleza? Joia? Então, tá aqui também agora, para facilitar. Eu vou colocar depois aqui, eu vou só verificar no Drive o que está faltando aqui o que está faltando de vídeo, que daqui a pouco eu coloco esse, mas eu acho que o de semana passada eu não coloquei. Eu só vou verificar aqui porque o último que tá na data de. Depois eu olho isso, isso aí não vai agarrar não. Olha só, vamos apresentar isso aqui para a gente dar seguimento. Então, dando continuidade, antes da gente fazer a correção dos exercícios, eu tenho atributos valorados, multivalorados
atributos compostos e os meus atributos determinantes. Vamos entender o que a gente está fazendo. Nós temos o nosso minimundo, né? Tem um tracinho, enfim. Você colocar com tracinho, sem tracinho, para mim é diferente nesse momento. Eu tenho um minimundo. Dentro do meu minimundo, a gente vai obter requisitos, que é o que a gente tem feito. A gente lê o minimundo, entende o cenário e levanta requisitos deste cenário, certo? Uma vez que a gente pegou esses requisitos, analisou, levantou eles, nós montamos o nosso projeto conceitual, que é isso que vocês estão fazendo, criando os modelos lá no BR Modelo. Uma vez que a gente tem esse esquema conceitual aqui, né, a gente começa a abstrair isso e gerar um modelo lógico, que vai estar nesse cara aqui, no mapeamento do modelo de dados. Uma vez que a gente tem esse modelo lógico, nós iremos fazer o projeto físico. Aí sim, a implementação da base de dados, igual vocês irão fazer lá no ano que vem. Beleza? Então, eu vou e volto em algumas coisas aqui. Atributos. O que são atributos? São propriedades, que são características que identificam as entidades. Certo? Como assim atributos que ou que identificam? Ah, nome, CPF, data de nascimento, endereço, e-mail. Então, tudo isso são características que vão identificar a minha entidade aluno. Então, uma entidade é representada por um conjunto de atributos, porque eu tenho vários atributos, certo? São os itens da minha tabela, igual a gente tem visto lá nos exercícios. Atributos podem ser simples, compostos, multivalorado ou determinante, né? Isso aqui está no material passado. Vamos dar uma recapitulada. Atributos e entidades, né? Dentro dessa ideia de entidade de relacionamento. Né, o modelo básico que o MER representa é a entidade. Então, a entidade é aquele quadradinho, né, que a gente tem trabalhado, igual cursos, né, que a gente viu lá naquele exemplo. Ou novela, o meu ator. O meu ator está dentro da novela. É uma entidade, algo do mundo real, que possui uma existência, isso aí a gente já viu o que é entidade. Uma pessoa, um carro, um empregado, um objeto, né, enfim, isso tudo são nossas entidades. Né? Cada entidade tem propriedades particulares chamadas de atributos. Então, as características, que são esses caras aqui, ó, sempre lembrar disso, características. Né? E aí, a entidade empregado pode ser o nome, telefone, ou trabalho, né, realizado pelo empregado, idade, endereço, salário, tudo isso são coisas que estão vinculadas ou caracterizando a minha entidade empregada. Uma entidade, né, em particular, terá um valor para cada de seus atributos, tal, tal, tal. Isso aí a gente já comentou. Vimos exemplos que a gente tem a entidade E1, que tem todos esses caras aqui. A minha entidade E2, esses caras. Reparem que até aqui tudo bem. O cenário é bacana, mas olha só meu endereço. Um valor, dois valores, três valores, quatro valores, cinco valores. Isso não é um texto corrido. Isso são elementos que, segundo a normalização, devem compor outra tabela. Por quê? Porque, segundo a norma padrão de normalização de banco de dados, existem. Aqui é um atributo composto. Por quê? Tem uma figurinha, isso é um atributo composto. Dentro deste atributo, existem vários outros atributos subentendidos dentro dele, certo? Então, olha só, eu tenho um endereço que tem nome de rua, cidade, estado e CEP, mas dentro da rua tem o nome da rua, o número do apartamento, ou complemento, que seja. Então, eu tenho essas questões de atributos, né, multivalorados. Quando a gente jogar isso para dentro de um modelo lógico, né, aqui tudo bem, você vai entender, vai ter endereço, vai ficar subentendido que aquele cara é um atributo composto. Beleza, você só vai ilustrar isso. Mas quando a gente tiver que jogar para cá, aí não. Esse cara que era só uma representação vai ter que virar uma tabela, vai ter que virar uma série de relacionamentos a mais para a gente poder fazer o processo de normalização. Certo? Então, cadê?
Então aqui só está descrevendo, né, o que está escrito aqui. Olha só, alguns atributos podem ser divididos em subpartes, né? Por exemplo, endereço fica com rua. É o que ele está escrito aqui. Que endereço eu estou dividindo ele em partes, mas uma dessas partes também é subdividido, certo? Já que os atributos não divididos são chamados simples ou atômicos. Atributos compostos podem formar uma hierarquia conforme observado no exemplo. Então, o meu endereço é um atributo composto. Por quê? Eu tive vários elementos. Só que cidade, estado e CEP são atributos. Cadê aqui? Ó, são atributos simples. Da mesma forma que rua, número e apartamento são atributos simples, enquanto endereço de rua é um atributo composto. Certo? Então, aqui está falando, né, a questão do relacionamento. Essa aqui depois eu vou apagar, porque isso aqui é os outros itens que eu apaguei, que fala de questão de relacionamento binário. Então, a gente comentou alguma coisa ainda sobre entidade fraca. Olha só, é possível ter um tipo de entidade fraca com um tipo de relacionamento de identificação ternário, né? Ou enário. O que quer dizer isso? Independente se é binário, unário, binário ou ternário. Então, esse N representa as várias possibilidades. Nesse caso, o tipo de entidade fraca pode ter pode ter muitos tipos de entidades proprietárias na sua identificação, né? É o que a gente comentou lá da tabela. Eu não posso ter uma tabela, vamos dizer, eu tenho. Fugiu a palavra, que é a questão do livro, né? Eu tenho exemplares. Eu posso ter o exemplar do livro de física se não existe o livro de física? Não. Então, a tabela exemplares é uma tabela, é uma entidade fraca, porque ela depende de um exemplar, certo? Ó, entidade fraca é uma entidade que não possui existência própria, certo? A sua existência depende da existência de outra entidade. Igual eu falei, eu tenho o atributo, eu tenho a entidade livro e tenho a entidade é, e a entidade. Eu falei agora, gente, ó. Exemplar? Exemplar, obrigado, obrigado. Então, eu não posso colocar um registro de um exemplar de um livro se esse livro não existe. Então, a entidade exemplar, ela só vai existir com base no livro, certo? Então, a minha entidade exemplar se torna uma entidade fraca. Outro exemplo, eu posso ter um filho sem ter uma mãe? Não. O filho só vai existir com base na mãe, certo? Então, para que um filho exista, uma pessoa tipo filho, a pessoa tipo mãe precisa existir, certo? Então, mas isso é o quê? Um relacionamento unário. É pessoa, né? É um relacionamento de pessoa com pessoa. É filho de quem? Né? Então, o elemento X é filho de quem? Quando a gente vê operador unário, isso vai ficar mais simples para vocês entender, certo? Mas outro caso de uma entidade fraca, porque um filho, né? Na verdade, ele já vai entrar como relacionamento, mas é como se eu tivesse, né, separado isso. Um filho não pode existir sem uma mãe, ok? Não pode ser criado sem uma mãe, vamos dizer assim. Né? A questão da origem, né? Uma coisa do livro. A figurinha que alguém fez, né, que eu não vou falar que foi o Lucas, falou lá da brancura do queijo, né? Mesma coisa. Eu não posso falar da brancura do queijo se o queijo não existe. Então, são esses detalhes que vão compor essa entidade fraca. E aí a gente vem atributo simples, composto, multivalorado e determinante, tá bom? O que seria o atributo simples? Não possui qualquer característica especial. Na maioria dos atributos serão simples. Quais que são os atributos simples? Esses caras aqui estão lá porque estão só cumprindo tabela, certo? Eles vão receber um valor e pronto.
Não tem segredo nenhum. Então, se eu falar atributo ou atributo simples, é a mesma coisa, né? Quando um atributo não é composto, recebe um valor único, como o nome, por exemplo, e não um atributo-chave, ele é um atributo simples. Por quê? Lembra que eu tenho aquele ID? Lembra que eu tenho lá, igual a gente cria aqui, por exemplo, pode ser aqui, ID, empregado, nome, endereço. Então, o meu ID, ele, por mais que ele seja um atributo simples, que ele não vai ser composto, ele é um atributo identificador, ele é um atributo-chave, né? Atributo-chave, né, de uma entidade é uma restrição importante sobre as entidades de um tipo, né, que vai fazer a identificação. É como se fosse a referência daquele registro. Então, ele tem que ser único. Então, tem todas essas características para o atributo-chave. Ele não pode ser variar, ele não pode existir outro registro com o mesmo valor. Enfim, esse atributo-chave, ele, né, vai compor todo esse cenário aí. E aí, se ele não for um atributo-chave, ou se ele não for um atributo composto, se ele for um elemento que só tem um valor, então a gente considera ele como atributo simples, né? Então todos os atributos, e a grande maioria dos atributos que a gente tem, são simples, né? Se a gente olhar isso aqui, a gente tem um atributo composto e 3 atributos simples. Dentro aqui a gente só tem atributo simples, a gente não tem mais atributo composto, tá bom? Então a ideia do atributo é o que a gente já tem visto. Atributo composto. Seu conteúdo é formado por vários itens menores. Como assim? Vários itens menores. O meu endereço é composto por vários itens menores. Vamos esquecer essa parte de baixo aqui e vamos focar só que houvesse isso aqui, ó. E o meu endereço da rua não tem esses caras aqui, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Opa, cadê? Tá aqui. Exemplo, endereço. Seu conteúdo poderia ser dividido em vários outros atributos, como rua, número, complemento, bairro, CEP, cidade, enfim. Este tipo de atributo é chamado de atributo composto, né? Veremos mais de sua aplicação no post que a gente vai falar sobre normalização de dados. Por quê? Quando a gente for trabalhar normalização de dados, que é o grande X da questão, da modelagem, a gente vai aplicar isso aqui de forma mais firme, entendeu? Mas essa normalização só vai acontecer quando a gente estiver fazendo esse cara aqui, ó. Tecnicamente, esse cara aqui, ó, o modelo conceitual. Perdão, o modelo lógico, tá bom? E aí, feito isso, quando a gente estiver vendo esse atributo, né, essa parte de normalização, a gente vai estar aplicando isso de fato, tá ok? Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês ali. E dentro do cenário de banco de dados, o pior caso para ser normalizado é o endereço. Você normalizar endereço é o pior dos mundos para essa parte de banco de dados. É complexo. Ah, é fácil só colocar. Não. Desculpa. Existem muitos cenários, né, dentro de endereço, eu vou mostrar para vocês. Existem várias formas de normalizar, mas para você fazer uma normalização muito bem feitinha é complicado. Olha só, atributo multivalorado. O seu conteúdo é formado por mais de um valor. Como assim? Um telefone. Uma pessoa poderá ter mais de um número de telefone. Então eu coloco telefone 1 e telefone 2? Não, isso é um atributo multivalorado. É indicado colocando um asterisco, né, precedendo o nome do atributo. Então eu vou marcar que esse atributo ele é multivalorado. Uma vez que eu identifiquei que ele é multivalorado, né, aqui igual eu falei, eles vão ser tratados com mais destreza lá na normalização quando eu estiver fazendo o modelo. Mas por quê? Quando eu tiver um atributo multivalorado, quer dizer o seguinte, eu estou igual telefone. Eu tenho mais de um telefone, então eu não posso ficar criando telefone 1, telefone 2, telefone 3, e-mail 1, e-mail 2. Isso não pode, isso são atributos multivalorados.
Eu tenho vários valores para aquele tipo de dado. Então, o que eu tenho que fazer? Marcar que esse é um atributo multivalorado, e quando eu, né, for fazer a normalização lá no meu modelo lógico, eu tenho que tratar isso, certo? Depois eu vou mostrar outro exemplo também. Atributo determinante identifica forma única uma entidade, ou seja, não pode haver vários dados repetidos. É indicado, né, é indicado sublinhando-se o nome do atributo. Depois a gente vai ver no BR modelo como que fica isso. CPF, CNPJ, código do fornecedor, matrícula, são atributos determinantes, né? As minhas chaves primárias do meu banco de dados. E seu uso tem implicações na normalização. Então, atributo determinante é o meu atributo-chave, ou a minha chave primária, certo? Então, a gente viu isso com outro nome. Beleza? Entendidos? Aqui, então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir. É que eu apaguei desse material ali. Vou abrir o set de novo. Que eu só duplico ele, né, e coloco lá. Aí eu acabei apagando. Isso aqui, ó. Olha só. Atributo chave. Então, um tracinho. Atributo multivalorado. Duas bolinhas. O atributo normal. O atributo composto, eu vou dar o risquinho e vou trabalhar ele com vários itens. No BR modelo, então, se vocês estiverem fazendo no papel, essa é a regra. Eu vou jogar um atributo composto dessa forma, vou trazer aqui endereço, endereço. Aí aqui, rua, número, estado e tal, tal. Os outros demais itens pertencentes aqui. Se eu estou trabalhando, né, isso se eu estiver fazendo no papel. Atributo normal, vou fazer uma bolinha, simples. Se é um atributo-chave, uma bolinha com um tracinho embaixo. Se é um atributo multivalorado, eu vou trazer esse risquinho. Então, é uma anotação para quem estiver fazendo papel. No BR modelo, pode ter alguma variação. Vamos olhar aqui agora. Vou criar uma entidade, né, chamada entidade. Olha só. Atributo, atributo. Olha como que ele ficou. Atributo, então vou colocar aqui como nome. Beleza? Oxe, cliquei no lugar errado. Nome. Atributo identificador, que é o meu atributo chave ou o meu atributo determinante. Lembre que o nome vai variar de acordo com a literatura. Então, tudo quer dizer a mesma coisa. Então, vai ser aqui, ó, código. Por favor, galera, quando vocês estiverem modelando, evite isso aqui, ó. Colocar acento, tá bom? Code cliente. E aqui vai ser cliente, não nome. Só para ficar bonitinho aqui nosso modelo. Aí, uma vez que eu tenho nome e aqui, eu vou criar um atributo multivalorado. Ó, tá vendo? Eu posso ter no mínimo um e no máximo vários, né? Ah, não, isso no BR modelo. Reparem que no BR modelo é diferente as coisas. O atributo, eu vou colocar aqui telefone. E eu posso mudar a cardinalidade dele. Eu poderia, né? Cadê? Não, ele não permite eu mudar a cardinalidade dele aqui. Mas, enfim, é um atributo multivalorado, assim que o BR modelo representa. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom nisso aqui. Não consigo dar zoom nisso, não? Não consigo dar zoom nisso, não. E depois, a gente tem aqui, então, o atributo composto. Vamos colocar o atributo composto. Reparem que o meu atributo composto, ele trouxe outros dois itens. Então, vai ser o quê? Endereço. Endereco. O meu endereco vai ter o quê? Rua. Bairro.
Lembrando, se clicar duas vezes, o BR modelo coloca como chave primária. Cuidado com isso. Bairro. E aqui, eu só tenho que ver que eu não uso BR modelo. Ou, né, não para isso. Para me adicionar mais elementos. É só eu clicar aqui em atributo. Só clicar aqui em atributo. Ó. Só que em vez de eu clicar na entidade, eu vou clicar no meu atributo. Só fazer isso. Que ele vai colocando os. Então, ó, bairro, rua, número, cidade, estado, enfim. A gente cria um endereço multivalor, um atributo multivalorado. E esse opcional aqui não faz sentido porque vou colocar ele como opcional, né? Tá aqui. Ele vai ser um atributo que pode ser usado ou não. Então, já que não faz, já que ele é opcional, não faz sentido. Nesse caso a gente nem usa. A gente só usa esses três aí que são os casos. Atributo simples. Vamos lá então. Atributo simples. O meu nome. Atributo composto. O meu telefone. Perdão, endereço. Atributo multivalorado, o meu telefone. E atributo determinante, código cliente. Certo? Então a gente tem aqui este cenário de. Nossa, cagou o negócio ali. Enfim, eu tenho o meu cenário, então, do meu banco, né? Com cada tipo de atributo. Seja composto, seja multivalorado, seja simples ou determinante. Entenderam essa parte dos atributos que faltava? Nessa recapitulação? Joia. Ok. Beleza. O que eu falei lá dos multivalorados, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês por aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim ou não? Opa, a Ana pediu alguma coisa. Peraí. Ana, já vou responder sua pergunta. Tá vendo que eu tenho o endereço aqui? Esse endereço é multivalorado, né? Um atributo composto, perdão, atributo composto. Olha o que ele, nesse caso aqui, tentando normalizar, olha o que ele vira. Eu tenho um endereço, né? O meu endereço tem uma rua tem uma cidade, minha cidade está num estado, meu estado está num país. Então, reparem que um atributo virou uma, duas, três, quatro, cinco entidades. Em vez de, né? Aqui é outra coisa, mas isso aqui vocês podem desconsiderar. Mas olha, reparem que um atributo virou 5 entidades para mim poder fazer a minha normalização, certo? Então eu tenho rua, cidade, estado e tal. Isso depende muito, né, do processo de normalização. No outro caso, cadê? Nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu simplifiquei, né? A gente pensou de uma forma um pouco mais diferente. A gente só tem bairro, ó. Então, meu endereço ele tem um bairro, que tem uma cidade, que tem um estado, certo? Então, eu só fiz dessa forma aqui. Eu não vinculei mais quebradas, né? A ideia é que eu coloque rua. Então, eu vou ter rua, mais uma tabela para rua, para cidade, para estado. Rua, bairro, cidade e estado, certo? Então, essa aqui é o objetivo aqui que eu vou mexer nisso ainda.
Quando vocês olharem aqui, a questão do CPF é a mesma coisa que eu tenho aqui em redes sociais. Tá vendo? Eu posso ter quantas redes sociais? Facebook, Instagram e Twitter. Só que olha só, em vez de eu colocar aqui Instagram, Facebook, Twitter, eu crio um atributo chamado um atributo igual esse aqui, ó, telefone, que é multivalorado, que eu posso ter mais de um. Uma vez que eu criei esse cara, eu venho aqui e falo, ó, eu crio uma nova entidade para ele e só vinculo. Então aqui eu posso ter 60 redes sociais vinculadas a esse item. Não vai importar, ele vai estar normalizado. Ok? A gente só faz isso. Porque em vez de ficar crescendo esse cara aqui, esse cara fica pequeno e a gente sempre joga a informação para lá. Beleza? Entendido? Vamos lá, Ana. Deixa eu ver. Pessoa, no atributo que você colocou o telefone, tem como mudar a cardinalidade? Sim. Ah, deixa eu olhar aqui então, Ana. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Não, tá aqui. Aqui, ó, tá aqui, ó. Você fala zero ou muitos, mas aí você limita, né? Já que é um atributo multivalorado, por que que a gente tem cardinalidade aqui? Né? Tem, ó, você coloca um valor, é estranho, não é n. N é porque a gente não sabe. A gente vem aqui e coloca 4, então ele pode ir de 0 até 4. Eu vou restringir a 4 números de telefone, né? Por quê? Isso aí vai ter que ser filtrado, né, pela aplicação, você pode fazer algum outro gatilho e tal, mas naquele esquema lá que eu mostrei para vocês, por que que a gente tem cardinalidade nesse caso? Por causa disso aqui, ó. Ele vira uma tabela nova, tá vendo? Por ele virar uma tabela nova, eu tenho que falar que esse cara vai se relacionar com esse cara. Por isso que a gente tem que colocar a cardinalidade. Mas é agora que está aqui, porque ela é separada, tá vendo? Cardinalidade máxima e mínima. Ah, eu quero falar que ele vai ter no mínimo um. É obrigatório colocar um telefone. E no máximo 20. Aqui tecnicamente deixa N, porque o seu filtro tem que estar na aplicação, mas o banco também pode fazer isso. Você pode configurar o banco para travar essa quantidade. Enfim, tem como. Aqui você vai marcar as possibilidades que você quer. Certo? Obrigado, Ana. Eu não tinha reparado aquilo ali, não. Certo? Porque, igual, aqui é o BR modelo. Eu já faço direto naquele outro sistema que vocês viram lá. Então é questão de ferramenta. Cada ferramenta vai fazer de um jeito, vai fazer de outro. Tem alguma particularidade para cá, alguma particularidade para lá. E no final é a mesma coisa. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Houve uma pequena troca de elogios aqui, né? No chat. Mas tudo bem. Vamos lá. Ninguém falou mais nada no chat. Podemos continuar, galera? Vamos lá.
Vamos corrigir esse minimundo aqui, então, da empresa de engenharia, tá bom? Alguns colegas ainda não enviaram, né? O prazo era até ontem. Fechou hoje, né? Na verdade, às 0 horas. Então, a partir de hoje, é meia-noite e um. Hoje, né? Que meia-noite já é hoje, né? Eu imagino, Liedson. Vamos corrigir isso aqui, então, depois a gente conversa sobre. Vamos lá, então. Uma empresa de engenharia possui engenheiros e realiza projetos, certo? Então, dentro da minha empresa de engenharia, eu tenho engenheiros e tenho projetos. Eu já sei duas entidades que eu vou ter que trabalhar. Para cada engenheiro é necessário saber seu nome, tal, 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 tal. O engenheiro pode atuar em diversos, cada projeto possui um engenheiro. Então, olha como que eu já tenho dois cenários, né? Vou vir aqui e já vou criar as minhas entidades. Entidade projetos, certo? Projetos. E a minha entidade engenheiro, né? Engenheiros. Beleza. Então eu tenho a minha tabela projeto e minha tabela engenheiros, uma do ladinho da outra, que bonitinho, se comunicando e tal. Vai existir um relacionamento entre essas duas. Vamos voltar aqui. Vamos fazer minimizado aqui, igual que a gente fez aquele dia, que aí a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Então, olha só. Para cada engenheiro é necessário saber, né? Faltou um espaço de seu nome. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Entendi. Fala isso não, Guilherme, pelo amor de Deus. Isso aí, cara, isso aí é vocês que falam, professor, tentem conversar com ele. Isso aí, cheguem alguns colegas da turma e façam um diálogo. Não é querer conversar. Ah, professor, não. Faça um diálogo, professor. A gente não está dando conta. Eu sei que tem muita atividade, não sei o quê. Expliquem a situação de vocês. Não, tudo bem. Mas se vocês não estão dando conta, qual é o objetivo? Passando ele reprovar nos outros. Se vocês não estão fazendo as minhas disciplinas, vocês não estão fazendo provavelmente atividade de outras pessoas, vocês vão fazer a dele para reprovar em outro. Então, você reprova, você passa em biologia, mas reprova nas outras, sabe? Então, é uma coisa que vocês têm que tentar chegar a um equilíbrio, certo? Para vocês, porque eu entendo que vocês têm outras atividades, por isso que eu não estou passando muita atividade. Igual eu falei, eu tenho 35 minimundos para passar para vocês. 35 modelos desse, certo? E esses são os de boa, que só tem 4 entidades. Vão ter cenários lá para baixo que vão ser bem mais complicados, né? Igual, esse caso aqui, são 40 entidades. Se vocês olharem, já são 40 tabelas criadas aqui. 40 quadradinhos desse, certo? Então, e ainda a gente só fez metade. Eu estou calculando que esse modelagem, no final das contas, vai ter umas 80 tabelas. Olha como que é um cenário um pouco mais completo, sabe? Então,
vocês têm que ter a maturidade depois para fazer um exemplo desse. Claro, isso aqui a gente já está fazendo em 2 semanas, porque existem muitas coisas que a gente já fez e mudou. Isso aqui estava de um jeito, a gente já mudou isso aqui 3 vezes, certo? Para tentar adequar a realidade. Por fim, a gente mudou isso, a gente vai ter que refazer esses caras aqui, ó, essa linha diagonal aqui. A gente mudou isso, agora vai impactou nisso. A gente adicionou isso. E aí, é assim, é um trabalho de formiguinha. Só que, igual eu falei, o negócio é vocês estarem bem, tentar se concentrar, tentar fazer as atividades, certo? Se está tendo muita com um professor específico, eu não posso fazer nada, né? Eu posso, porque é até chato eu chegar para ele e tentar conversar. Então, eu recomendo a vocês, se vocês acham que está difícil ou está muito intenso, cheguem a ele, né? Tentem ter um diálogo com ele, conversem, expliquem, professor, a gente não está dando conta e tal, e tenham o feedback dele, certo? Então, isso aí, se fosse comigo, era só vocês me falarem, professor, não está dando conta. Então, tem como se eu pegar mais leve e tal, né? Claro, conversando com jeitinho e tudo mais, dialogando, né? De uma forma bacana, a gente entenderia e faria isso acontecer de uma forma diferente. E por isso que eu também já entendo esse cenário. Tem professores que cobram mais, tem professores que cobram menos. Por isso que eu estou indo de leve. É um mini mundo, 2 para fazer só. Tá bom? Beleza, Liedson. Então, eu peço que vocês vejam isso com ele, porque eu não tenho poder para fazer nada. Entendeu? Se fosse na minha disciplina, era só vocês falarem, igual vocês estão comentando comigo, que eu tentaria arrumar uma solução. Tá ok? Então, vamos continuar aqui falando que cada engenheiro é necessário saber seu nome, endereço, telefone, salário e o número do CREA. Vocês sabem o que é o CREA? O CREA, quando você se torna engenheiro, você vai ter um registro. Igual, quando você se torna médico, você tem um registro. Quando você se torna médico, você tem um registro no conselho do CRM. Então, você tem um CRM. Quando você se torna advogado, você tem o OAB. Quando você se torna um engenheiro, você tem o CREA. Isso aí. Então, esse registro ele é único. Então, eu poderia falar que o meu CREA é o meu atributo-chave, porque ele é único, certo? Da mesma forma como o CPF poderia ser. Então, Professor, oi? é possível ter mais de um atributo-chave em cada negócio, né? Não, eu posso ter apenas um atributo-chave, mas ele pode ser composto. Mas e tipo, se, por exemplo, eu pedir o CREA e o CPF da pessoa, como que eu faço? Aqui no BR Modelo, ele permite você fazer muita coisa. Então, você pode fazer isso aqui, ó, Tá. Tá bom, obrigado. certo? Só que quando eu for fazer lá a implementação disso, né? Quando eu for fazer a implementação disso, vamos pegar aqui, ó. Isso aqui é uma consulta, tá? É um join. Ou não, são 4 joins. Quando eu for criar uma tabela, create table, o nome da minha tabela ali vai ser engenheiro, né? Create table, engenheiro, engenheiros, e aqui eu vou criar os atributos. Então, aqui eu vou criar um atributo chamado como que tá lá? CREA, né? CREA. Eu vou colocar ele como um varchar, né? De 11 posições. E eu vou ter o meu CPF, que é um varchar de
também 11 posições. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui meus outros atributos, né? Vai ser os outros lados da tabela. Então, para me definir que isso é uma chave primária, eu tenho que criar uma constraint. Constraint. Eu vou dar um nome para minha constraint. PK de primary key, PK engenheiros. Engenheiros, e vou atribuir o meu CREA, né, que é o meu cara ali, a esse cara. Beleza, eu defini que o CREA é minha chave primária. Se eu fizer isso, está errado. Não, faltou, perdão, falar aqui que é um primary key. Primary key. E aqui também faltou falar que é um primary key. Então, repare, eu criei duas chaves primárias. Isso não pode. Isso está errado. Certo? Isso ele não aceita eu fazer isso. Por quê? Eu estou criando duas chaves primárias, mas eu só posso ter uma. Então, eu posso ter uma chave primária composta. Aí sim. Certo? Eu estou falando que o meu CPF e o meu CPF. Eita! E o meu CREA, eles compõem a minha chave primária. Não que eu tenho duas chaves primárias. Eu tenho dois atributos compondo a minha chave primária. Certo? Então, isso eu posso. Isso legal. Aquele outro caso aqui, eu não posso. Entendeu? Eu não posso ter a instância chave primária duas vezes. Eu posso falar que ela é composta por dois elementos. Ok? Beleza, então. Vamos voltar para cá. Então, eu posso falar que, nesse caso aqui, o BR modelo, porque esse cara é só um modelo que a gente vai conseguir transportar para lá. Até que a gente não consiga transportar para lá, a gente deixa assim. Né? Não tem duas chaves primárias, vamos entender que a chave primária é composta. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Atributo composto, certo? Composto pelo quê? Pelo CREA e pelo CPF. Isso aqui é só ilustração. Em vez de ser atributo, vai ser PK de primary key. Tá bom? O PK tem esses dois elementos. Ok? Entendido? Então, agora eu preciso saber nome, endereço e telefone. Desculpa, eu coloquei errado. Não, deixa assim, só para a gente entender. Eu vou vir aqui, vou criar aqui então um atributo chamado nome, um atributo chamado telefone e endereço. Só que olha só, salário, né? Salário. Então eu tenho aqui nome, caramba, que nome. E aqui eu tenho salário. Salário. Bom? Nome, salário. Só que olha só, o meu telefone, segundo a normativa que a gente viu, ele não pode existir dois telefones. O engenheiro pode ter dois telefones. Então, o que eu tenho que usar? Um atributo multivalorado. Um atributo multivalorado chamado telefone. Certo? E aqui eu vou usar um atributo composto. Um atributo composto para o meu endereço. Certo? E aí eu vou fazer o meu endereço aqui agora. O que eu preciso saber de endereço? Já estou normalizando, já tenho que pensar nesse cenário. Endereço. Rua, número,
É, e vocês vão organizando aí para ficar, ficar mais visível, não ficar tão embolado, né? Vocês vão arrumando aí. Rua, número, bairro, cidade. E aí vão colocar mais dois para ficar certinho. A gente coloca aqui mais dois. Estado. E por fim a gente coloca país. Ok? E vocês vão arrumando. Isso aqui é questão de estética, é com vocês depois, tá bom? Joga isso para cá. Beleza. Então eu tenho os atributos do meu engenheiro, né, registrados aqui com sucesso. Se faltou algum, depois a gente volta. Ó, um engenheiro pode atuar em diversos projetos simultaneamente, inclusive em nenhum. Então, o meu engenheiro, ele atua, né, no meu projeto. Então, eu vou falar que eu vou criar uma relação entre engenheiro e... Oxe. Por que que você não criou? Pronto. Então, olha só, o meu engenheiro, um engenheiro, pode atuar em diversos projetos ou em nenhum. Então, ele pode no mínimo zero e no máximo vários. Pronto, já está feito. Não preciso mexer. Né? Cada projeto tem pelo menos um engenheiro. Tem pelo menos um engenheiro. Então, ele pode ter mais de um engenheiro naquele projeto. Certo? Então, sabendo disso, um projeto tem que ter no mínimo um engenheiro, né? Que é a minha cardinalidade aqui. Deixa eu colocar a tela aqui. No mínimo um e no máximo n. Certo? Então, a cardinalidade agora está feita. Cada projeto tem informação de engenheiro, beleza, a gente cumpriu isso. Para cada atuação, é necessário armazenar a quantidade em horas dedicadas e a função, né? Então, olha só, eu tenho aqui um outro caso. Cada projeto tem pelo menos um engenheiro. Para cada atuação, é necessário armazenar a quantidade de horas, né, a ser dedicadas e a função. O que a gente pode fazer? Já que a gente tem um relacionamento N para N, a gente pode vir aqui, ó, e falar que o engenheiro atua em um projeto, certo? Essa relação a gente pode falar que ela atua. Atua. E esse cara, eu posso colocar dois atributos para ele, que são... Ô, miserável. Que são o quê? Cadê? Quantidade de horas. QTD horas. Ficou ATD. O BR modelo tem esse probleminha mesmo. Né? E aqui eu vou colocar a função. Pronto, deixa essa miséria aí para parar de perturbar. Olha só, então, beleza, a quantidade de horas a ser dedicadas e a função. Cada projeto deve armazenar a duração em dias, então, eu vou para o projeto, eu vou ter duração. Duração. O local de realização. Então, eu vou ter um endereço. Então, a gente, mesmo cenário.
não vou colocar, mas vocês coloquem os atributos de endereço, certo? Eu vou só deixar do jeito que está aqui mesmo. Só colocar isso para a direita, para a esquerda, ok. Tá vendo? Vocês vão depois preenchendo isso aí melhor. Local de realização, uma descrição. Então, vou ter uma descrição aqui. E equipamentos, né? Só que olha só, cada equipamento da empresa possui um código, então eu tenho uma entidade equipamento. Então, vou ter um equipamento aqui também. Vou criar aqui uma entidade chamada equipamento. Equipamentos. Certo? E aí eu vou relacionar os meus equipamentos ao meu projeto. Então, descrição, duração. Faltou o que aqui em projeto? Quem arrisca dizer? Faltou o que aqui em projeto? Faltou a calma? Entendi. Orçamento. Não, orçamento não, Nicolas. Até criar ele aqui já para... Oxi. Não tem orçamento aqui, não? Muito bem, Henrique. Faltou o meu atributo identificador. Então, eu vou vir aqui e colocar código projeto. Beleza? E aqui ele vai ser o meu atributo identificador. Muito bem, Henrique. Aqui em equipamentos, então, eu preciso saber o quê? Para cada equipamento da empresa possui um código, uma descrição. Então, eu vou ter... No meu equipamento, eu vou ter... No meu equipamento, eu vou ter 3 atributos. Vou marcar os 3 de uma vez. Eu vou ter o meu atributo chave, que vai ser o meu código. Código equipamento. Eu vou ter o nome do meu equipamento. Nome. Eu vou ter o quê? Código. Não. Descrição. Tá, descrição. Ok. Então, eu tenho minha descrição. Então, olha só. Um equipamento só pode estar alocado a um único projeto. Então, um equipamento pode estar em um projeto. Então, esse relacionamento aqui está errado. Ele só pode, no mínimo, ele pode estar em nenhum projeto ou pode estar disponível para novos. Então, ou ele está em nenhum projeto ou ele está em um projeto. Ele pode estar no mínimo em nenhum, talvez está parado lá naquele, né, no galpão. Ah, não, peguei aquele equipamento, então ele só vai pertencer ao projeto. Então, sabe, eu tenho relacionamento 0 para 1. E há projetos onde não há necessidade de equipamentos. Mas tem projetos que vão usar mais de equipamento. Então, 0 ou N. Então, um projeto pode ter 0 ou pode ter vários equipamentos. Aqui ficou certo. Certo? Então, tecnicamente é isso. A ideia é ler esse minimundo novamente, né? Cada projeto tem pelo menos um engenheiro para cada atuação necessária, armazenar a quantidade de horas e tal. A gente poderia mudar isso aqui, fazer uma nova tabela intermediária aqui, né? Atuação, e jogar isso para a nossa tabela intermediária. Mas isso vai ter que ser feito lá no modelo conceitual. No modelo lógico aqui já está, né, bem encaminhado, né, bem definido isso aí. Certo?
Edson, 0N você falou aqui, agora que eu vi. Você fala onde? Isso, 0N, certinho. Então, né, só fazer aqui o endereço, fazer os atributos, né, bacaninhas aqui e tal, para cá, né, a mesma coisa. Porque isso aqui depois vai virar uma tabela chamada endereço. Então, esse cara aqui vai ser o relacionamento com uma tabela chamada endereço. Só que esse cara aqui e esse cara aqui é a mesma tabela. Então, vocês, em vez de fazer duas tabelas para endereço, endereço para projeto, endereço para engenheiro, você vai ter uma tabela única de endereço que você vai receber todos os endereços. E aí você vai fazer os seus devidos relacionamentos. Perfeito? O atributo nome da entidade equipamentos não se encaixaria na descrição, não? Pode ser, né? Pode deixar ele como descrição, mas fica um pouco mais vago, né? Se você entendeu dessa forma, não tem problema, Joana. A descrição do equipamento pode ser o nome. Bitoneira, não sei o quê, não sei o quê. Então, bitoneira, 400 litros, 220. Vamos dizer, 220 que é a energia dela. Pode ser entrar em descrição. Mas, se você quiser criar um atributo a mais, não tem problema. O que você trouxer para enriquecer vai ser melhor. Igual, eu poderia colocar estado do equipamento. Tá? O equipamento está bom, médio ou ruim. Então, eu vou sabendo que à medida que eu for usando esse equipamento, existe uma tendência que esse equipamento se desgaste, fique com certos problemas, e a partir daí a gente começar a estruturar melhor esse cenário, né? Esse caso, vamos dizer assim. Então, se for para agregar valor, você pode adicionar outros itens aí sem problema nenhum. Certo? Galera, alguém tem mais alguma dúvida? É, criar mais um mini mundo aqui para vocês. Então, agora, se vocês abrirem a página aí, ó, vocês vão ver a resposta, tá vendo? Tá, já no abro para vocês. Eu vou colocar esse material aqui também. Teve um slide aqui que eu falei que eu ia tirar, né? Cadê ele? É isso aí.
Pronto, já estou colocando o material de hoje lá também. E aí, eu vou estar adicionando mais um mini mundo para vocês estarem montando, tá bom? Só para a gente não perder a prática. Eu vou colocar a correção depois também dessa empresa da. O mini mundo novelas a gente tinha feito aquele dia, né? A gente tinha refeito ele e tal. Esse mini mundo do formulário de inscrição, que se a gente começar agora, não vai dar tempo de a gente terminar até 10h40. Certo? Ou vocês querem que a gente faça, mesmo que passe o horário normal da nossa aula? Para mim não tem problema. A gente pode passar um pouco. Ô, professor, você vai passar algum outro mini-mundo para hoje ainda, né? Pra essa Vou, semana. vou. Então, eu particularmente prefiro que a gente acabasse no horário normal, que eu poderia fazer o mini-mundo, mas é só pra Não, mim. não, tudo bem, tudo bem. Sua opinião conta e se os colegas acharem também, por mim a gente pode encerrar, né? Por hoje. Eu faço esse formulário depois, o formulário de inscrição, eu faço o Minimundo e coloco aqui, ó, modelo do Minimundo, né? Beleza? E depois vocês comparem. O que vocês acham? Aí na próxima aula eu faço a correção do Minimundo que eu passar hoje e também faço o. Eu só explico, né? Que já vai ter a foto, eu simplesmente venho aqui na foto e falo o que está acontecendo, né? Tipo assim, aqui se vocês olharem, né? Tipo assim, vamos abrir aqui, por exemplo. Vamos abrir aqui, né? Como que ficou? Aqui são os atributos que a gente tem em cada item, né? Ele atua. Eu explico o cenáriozinho aqui feito e a gente faz dessa forma, sem problema nenhum também. Ok? O que vocês acham? Deixa eu só editar esse conteúdo aqui para ficar mais legal, que eu vou fazer isso aqui, ó, para facilitar a leitura depois, lá na página, que é uma página, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou colar aqui também. Pronto. Sobre seu. Pronto. Deixa eu salvar isso aqui. Então agora fica o texto do minimundo, né? E o modelo aqui embaixo, mais organizado, tá bom? E aí, vamos fazer o seguinte então. Eu vou passar o minimundo, né? Eu vou pegar ele aqui. Deixa eu achar ele aqui. Eu mandei, tá. Olha que legal. Agora eu assumi também parte da disciplina do Eros. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o Eros, né, teve que passar por um processo cirúrgico e tudo mais. Já está bem, graças a Deus. Não, né, correu tudo dentro dos conformes. E aí ele tem agora, então, querendo ou não, um período de recuperação, que foi até um processo um pouco delicado, né? E aí eu e o Rodrigo assumimos, né? Só que isso aqui não é minha praia, não. Banco de dados 2 não é minha praia. Minha praia é essa parte de modelagem e criação de banco. Banco de dados 2 está mais voltado para performance, né? Para performance de banco e tudo mais. É a área do Rodrigo. Só que eu falei, ele falou, precisava de alguém para vir junto. Então eu vou, vamos trem. Garra não. Mas mais uma coisinha aí para a gente ter que rever. O salário continua o mesmo, amigo. Só aumenta a quantidade de aula e a dor de cabeça. O salário nunca muda, não. É sempre a mesma coisa. Deixa eu achar aqui, eu coloquei no 19.2.
Acho que tem aqui. Aí, é triste, rapaz, triste. Na verdade, cara, não é que a gente foi bobo, a gente precisa, né? A gente precisava dar jeito. Se eu e o Rodrigo não tivesse falado, eles iam pegar os professores de banco de dados do integrado para fazer isso aí. Quem que é os professores de banco de dados do integrado? Eu e o Rodrigo. Então não adianta nada. Eles iam jogar para cima de mim. Ou eu aceitava por espontânea vontade ou por imposição. Tecnicamente eu estava do mesmo jeito, sabe? Então, deixa arder. Aí eu vou deixar o Rodrigo fazer mais essa parte, né? Ele assumiu, eu vou ficar só né, de assim, de gaiato ali. Oh, coloquei no lugar errado, desculpa. Não é esse aqui não. Rapaz, cadê esse negócio? Achei. Boa, Henrique. Livre e espontânea pressão. Porque não faz sentido, né? Os caras já estão trabalhando com, com negócio aí, banco de dados e tal. Mata no peito, cara. Eles não falaram simplicitamente, mas sabe como é, né? Olha só, tem um minimundo aqui que ele dá uma página. Aí vocês vão falar, pô, professor, eu quero um minimundo menor, né? Ah, eu quero o minimundo maior. Aí você se engana. O minimundo menor tem menos informação explícita. Então você tem que entender e ficar vasculhando mais. Quando você tem um minimundo maior, as informações já vêm bem mastigadas para você. Então é mais fácil de você modelar quando você tem mais informação. Certo? Mas eu não vou colocar esse agora por enquanto. Eu vou colocar o de locadora para vocês. Vou colocar aqui, ó, tarefa. O Titanic aqui. Vou entregar até amanhã, tá, galera? Brincadeira, semana que vem. Só para dar um susto em vocês mesmo. Calma, fica tranquilo. Porque facilitar se a gente pode piorar um pouquinho mais. Então, não garra não. Como eu falei, quanto maior o minimundo, mais detalhes ele tem para você. Então, menos coisas você tem que ficar pensando e tentando arrumar a solução. Claro, consequentemente, pode ser que exista mais tabelas, mas os relacionamentos vão estar melhor desenhados ou ilustrados ali nesse cenário. Então, no final das contas, é até melhor. Beleza? Tá feito aqui então. Eu vou fazer essa resposta desse minimundo de formulário de inscrição, vou colocar aqui também. E próxima aula a gente vem, já deu uma atentada nessa questão do atributo composto, multivalorado, determinante, que querendo ou não, o determinante a gente já tinha visto, né? E o simples também, que é os atributos que a gente já vem comumente utilizando, né? Entendendo que o determinante é as nossas chaves primárias, o atributo identificador.
A gente só, então, começou a entender o processo de normalização dos atributos compostos e dos multivalorados. Seguindo o nosso cronograma, na próxima aula, semana que vem, a gente vai ver essa questão de relacionamento, né? O grau de relacionamento, unário, binário, ternário. O binário a gente já está vendo, que é esse caso aqui, não tem para onde fugir. Mas eu vou ter relacionamento usunário, né? Que é o relacionamento de entidade com ela mesma, e o relacionamento externário, que eu tenho relação entre 3 tabelas. Aí eu vou ter generalização, especialização, herança, né? Que vai estar dentro desses caras aí. E, na verdade, são 3. Fugiu aqui agora a palavra. Generalização, especialização, herança e tem mais um. Depois eu vou colocar o conteúdo aí, vocês vão dar uma olhada e vocês vão saber o que eu estou falando, tá ok? Se do mais, galerinha, tudo resolvido. A gente encerra por aqui. Obrigado por estarem presentes, obrigado por fazer isso acontecer de uma forma legal, né, da participação de vocês. Isso é muito importante para mim, né, essa participação, essa interação que vocês têm. E então, um forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem e fiquem bem. Abraço.